A Ele a Glória, podcast produzido e apresentado por Dulce Maria, exclusivo, Central Podcasts, Rádio Evangelizar. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui é Dulce Maria e nós estamos iniciando mais um podcast, A Ele a Glória. E eu te convido a você ficar comigo aí nesses minutos que a gente vai ficar aqui. Eu tenho um convidado hoje muito especial. E eu estou feliz por ele ter dado o seu sim aqui no A Ele a Glória. E falando em podcast, você vai encontrar este meu aqui, da Dulce Maria, A Ele a Glória, no Spotify da Rádio Evangelizar. Como você vai encontrar também outros podcasts que são muito bons. É só você acessar, ter esse acesso ao Spotify, e lá você vai encontrar o nosso podcast. E eu vou dizer assim, olá, querido amigo Diácono Cleberson. Olá, querida Dulce, que alegria poder estar aqui, compartilhando um pouco, levando cada um destes ouvintes também mais perto do Senhor, por meio deste canal também, que é um meio de evangelização. Uma alegria muito grande quando recebi o seu convite de estar aqui. A Ele a Glória. A Ele a Glória, esse é o nome, diácono. A Ele tudo que somos e tudo que de fato temos na nossa vida, né? Tudo gira ao redor do Senhor. Ele é o Senhor, é o centro da nossa vida. E se nós estamos aqui, né, diácono, é porque um dia, de fato, nosso coração se abriu a essa graça e ele tomou conta, né? Só que eu não quero falar de mim, eu quero falar do Senhor, né? A gente quer conhecer mais o diácono. O diácono Cleberson é meu amigo, né? Sim. Ele tem um trabalho muito lindo na Cúria Metropolitana, aqui da Arquidiocese de Curitiba. Mas nós queremos também conhecer um pouco a pessoa do diácono. A gente quer conhecer, ele é pai. O diácono trabalha, o diácono não faz nada. O diácono só fica lá ao redor do presbitério, e um trabalho e uma missão muito linda, né? Eu faço parte desta arquidiocese, faço parte desta igreja, sirvo a esta igreja também. E dentro de Curitiba, aqui nessa arquidiocese, eu me criei vendo o diácono Cleberson, sempre dando esse auxílio, né? Seu serviço, e aí ele vai nos dizer o que quer dizer diácono. Enfim, agora a palavra é com o Senhor. Fique bem à vontade, meu amigo. E começamos com essa pergunta, né? Quem sou eu? E eu costumo responder dizendo que, primeiramente, eu sou batizado. Estávamos falando logo no início, a Ele a Glória, nós somos chamados pelo Senhor. Então, inicialmente, me vejo como batizado. E como batizado neste caminho de serviço ao Senhor. Então, a minha trajetória de vida, ela sempre foi não foi dentro da igreja, né? Desde os 10 anos, melhor dizendo. Meus pais sempre me incentivaram, mas a partir dos 10 anos minha caminhada foi independente dentro da igreja. Certo. Então, neste serviço, como coroinha, como catequizando, depois ingressando no seminário, fazendo todo o processo formativo dentro do seminário, saí por um processo de discernimento. E sim, ali me encantei com um par de olhos azuis. Esses olhos azuis da dona Regiane, que depois vai estar nos acompanhando. Querida Regiane, se estiver nos escutando, olha aqui, linda declaração de amor essa, viu, Regiane? Com certeza, ela é uma pessoa muito querida, muito bom, especial. Deus não faz nada que a gente não possa esperar, porque sim, ele vai nos conduzindo. A gente, às vezes, quer algo e ele nos conduz para outro, né? E ele me colocou uma pessoa muito especial na vida, porque me ajudou, me fortaleceu e esteve ao meu lado em todos os momentos. E, assim, como eu posso te dizer, Dulce, sim, Tiago, o meu namoro ainda foi num processo de discernimento, né? Então, será que ser padre? Será que casar? Né? Então, ao mesmo tempo, ela também compreendeu isto até chegarmos no matrimônio. E depois de casado, recebi o convite de voltar ao serviço, que seria no diaconato permanente. Então, na cabeça dela, sim,
voltar a ser padre, eu vou abandonar ela. Então, Sim, havia entendi. uns conflitos, mas é uma pessoa que sempre me apoiou a partir do momento que ela entendeu o que seria o diaconato. E aí, e isso é interessante, porque Aham. é um pedacinho, vamos dizer assim, muito importante da tua trajetória, Sim. para de fato aquilo você decidir dentro de você, e já não sozinho, porque a gente sabe que diácono aí depende muito das regiões da vida, né? Exatamente. Das esposas Das aí. esposas. O diaconato, ele não existe sozinho. Eu digo que todo ministério, ele depende do povo. Sim. Né? O ser padre, o ser bispo, é de uma necessidade do povo. Para isso que Cristo instituiu estes ministérios, e o diaconato não é diferente. A diferença do diaconato permanente é que ele vem com uma família. Com uma família. Ele não só vem de uma família, mas ele vem com uma família. E aqui vou te interromper, porque Claro. todo o nosso programa, ele é baseado na palavra. A gente se Sim. fundamenta sempre na palavra de Deus. E aqui, justamente, a palavra vai dizer o que você já está nos adiantando. Qual é o serviço, né? Qual é a missão? Vamos tirar um pouquinho o serviço, porque isso, de fato, eu que quer dizer diácono, né? Sim. Depois você vai explicar isso pra gente, o que é a diaconia, e enfim. Mas vamos fundamentar na palavra, para que o povo de Deus que está aí, né, nos escutando, possa entender. Mas isso está onde na Bíblia? Então, uma parte muito importante, o diácono vai lembrar a gente de outras passagens bíblicas, mas a primeira que de fato toca meu coração é 1 Timóteo, carta de São Paulo, né? A Timóteo, esse grande amigo de São Paulo. E aí vai falar justamente para os diáconos. Diz assim, do mesmo modo, os diáconos, e aqui são vários conselhos, só para entender porque São Paulo diz assim, do mesmo modo, porque ele está falando dos bispos, ele está falando da mulher cristã, ele está falando da gratidão pela misericórdia de Deus, e está falando de conselhos diversos e da oração. Então, aqui ele fala dos diáconos, né? Do mesmo modo, os diáconos devem ser homens de palavras sérios. Não devem beber muito vinho, nem ser gananciosos. Aqui a minha tradução é outra diferente, talvez a do senhor aí. Eles devem se apegar à verdade revelada da fé e ter sempre a consciência limpa. Olha que interessante. Primeiro devem ser provados, aí acaba o que o senhor falou, né? Sim. E depois, se forem aprovados, que sirvam à igreja. A esposa do diácono também deve ser respeitável e não deve ser faladeira. Ela precisa ser moderada e fiel em tudo. O diácono deve ter somente uma esposa e ser capaz de governar bem os seus filhos e toda a sua família. Pois os diáconos devem fazer um bom trabalho e conquistam o respeito dos irmãos na fé e são capazes de falar com coragem sobre a sua fé em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Está bem explicado, né? Oxe. E nessa nova tradução aqui da Bíblia Sagrada, é uma Bíblia que Padre Reginaldo usa muito, né? Numa nova tradução da linguagem de hoje, né? Muito então o povo bom. de Deus usa muito isso, porque tem uma tradução simples, né? Uma tradução um pouco mais, que chega melhor aos nossos ouvidos e a gente entende mais com o coração e com a mente. Então aqui explica muito bem o trabalho do diácono, a missão do diácono, inclusive da família do diácono. Que forte isso, hein, Diácono Clebers? Exatamente. E é tão forte porque eu estava numa das ordenações, organizando, não falei exatamente da minha função, falarei mais adiante, mas organizando uma das ordenações, numa homilia, Dom Rafael Biernaschi dizia para o ordenando, você deve ser 100% família e 100% igreja. Olha só. Ou seja, enquanto estar em família, ser da família, né? Não estar com a cabeça na igreja, pensando apenas no seu ministério. E quando está no ministério, estar realmente de fato na igreja, sendo igreja. E ali vai dizer, né, que a família ela tem tem que dar este respaldo, a esposa precisa estar na mesma sintonia que o marido, o diácono sendo uma pessoa séria. Por que séria? Porque nós levamos a igreja, né? Nós somos a imagem de Cristo ao povo. E o trabalho do diácono, a missão do diácono, não é apenas em torno do altar. Sim. O Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 6, quando for falar da escolha dos diáconos, vai falar da necessidade daquela comunidade. Então, a comunidade estava sendo... Alguns membros da comunidade estavam sendo ignorados, viúvas, órfãos, precisavam de atenção, né? Os gregos, os prosélitos. E quem a gente iria enviar? Os diáconos, porque eles seriam a igreja para estes. Então, a primeira missão do diácono, a caridade,
praticar a caridade, mas caridade não é esmola. Sim. Caridade é doar o seu tempo, é doar um pouco de si. Então, no meu trabalho, eu vou ser Cristo. No ônibus, eu tenho que ser Cristo. Exatamente. No banco, eu tenho que ser Cristo. São locais em que muitas vezes nos pegam, né? A gente precisa ser sério. De fato, vale para tudo isso, mas o fato de você ter dito, eu represento a igreja. Sim. Né? Como todo batizado precisa representar a sua igreja. Exato. Leigos, não diáconos, enfim. Tem uma coisa que você falou em Atos 6, e eu estou com ele aqui aberto, diz assim, 7 auxiliares, diz essa tradução, né? 7 auxiliares para os apóstolos. E aqui os apóstolos são nossos bispos hoje. E exatamente isso que você faz. A gente te vê muito com Dom Peruso. Exatamente. Até o pessoal fala assim... que lá vem o auxiliar do Peruso, né? Por quê? Eu hoje atuo, uma das minhas missões na arquidiocese é ser mestre de cerimônias da arquidiocese. O que é isso? É o que todo mundo conhece como cerimoniário. Organizo as celebrações importantes da arquidiocese, acompanho o Dom Peruso, agora também acompanho o Dom Reginei, que é o bispo auxiliar. Então, os bispos em suas necessidades, nas celebrações importantes, ali estou eu. Não para me aparecer. É importante deixar isso claro. Você foi escolhido, Cleberson. Sim, mas para deixar que a celebração fique fluida, né? Que ninguém fique apreensivo. Então, a gente organiza as celebrações, vai dizendo ao bispo aonde ele tem que falar, o que deve fazer. Quando eu te olho, assim, eu vejo, lógico, outros também, que tem o Sidney, tem tantos outros aí, né? Inclusive aqui na obra Evangelizar, eles dão uma abertura muito grande aos diáconos, graças a Deus. A gente vê muito vocês aí. Mas o que eu vejo quando eu olho para você e está junto com o nosso arcebispo, esse facilitar para ele. Às vezes eles olham para a direita, e aí já está o Cleberson dizendo, não, é aqui para a direita, não é aqui. Sim. Eu costumo ver esta função como o secretário do bispo, ou até mesmo como um maestro na celebração. Por que o secretário do bispo? Porque o secretário está atento, né, e está auxiliando nas necessidades, ajudando nesse momento. E maestro porque eu tenho que estar em sintonia com todos os que estão na celebração. Toda a equipe litúrgica. Exatamente. Músicos, leitores, coroinhas, o próprio presidente. Sim. Então é uma função que exige bastante da gente também. Eu imagino. A gente vendo lá, parece que está tudo bem, tudo certo. Mas a gente olha assim para você e você está bem concentrado naquilo que você faz. Sim. É como se cada celebração fosse aquela, de fato, única, né, Cleberson? Exatamente. No começo, para que eu pudesse vivenciar a celebração, era mais difícil, porque estava apreensivo nos detalhes. Hoje está um pouco mais tranquilo também. Exatamente, estar atento à celebração, mas ao mesmo tempo rezando. Ali, quando você lia, né? Tem que ser um homem de oração, tem que ser um homem pautado na verdade da palavra. Então, eu me preocupo muito com isso também, para que o meu diaconato não fique apenas no ativismo, que é um risco muito grande que nós cristãos, principalmente quem está nas lideranças, corre de estar preso no ativismo. Ou só um ritualismo por aquilo ser um rito e pronto, né? Exatamente. O rito, ele vem para facilitar o nosso encontro com o mestre. Se eu ficar preso no rito, talvez eu não me encontre com ele. Mas aí eu acredito, pelo que eu lhe conheço e também tenho uma caminhada dentro da arquidiocese, na minha vida de fé, é fruto da sua vivência de oração. É visível isso. Não tem como a gente não ver um diácono, né? E no caso o senhor, aqui nesse momento, se você não vê realmente que é testemunha. Por isso sempre sua esposa está por perto. Exato. Veja a Regiane sempre por perto quando você vem fazer, por exemplo, aqui o terço da madrugada, ou vem aqui na TV Evangelizar fazer algum programa, né? De fato, programas de televisão ao vivo. A Regi está sempre por perto, cuidando dos teus paramentos, né? Intercedendo com o tercinho na mão dela. Então, isso de fato a gente vê que o que está aqui na palavra é um desafio? Bastante. E sabe que um desafio grande também, Dulce, é nas crianças, né, nos filhos, a educação deles. Se eu ficar preso no ativismo, que é o que a gente estava falando há pouco, eu esqueço da família. E ao esquecer da família, muitas vezes o filho vai dizer assim, tá, cadê meu pai? Tá na igreja. Puxa, essa igreja que só tira o meu pai. Então, o que nós fazemos? Trazemos eles juntos. Que bom isso que né? você está falando, né? Ela não pode ser tua inimiga. Exatamente. Eles também têm que sentir-se
parte dessa igreja, filhos Sim. desta igreja, amados por ela. Então, eu tenho filhos que são coroinhas, os 3 são coroinhas, imagino. fazem leituras, estão inseridos nas atividades eclesiais. São pequenos ainda ou já são adolescentes? Eu tenho um que já está naquela fase do quarto, né, que é de 16 anos, Aquele é que o é o quarto Mateus. só para ele? Só que é o quarto para ele, Tá certo. o Mateus. Depois veio a Giovana. Tá certo você, viu, Matheus? Tá certo você. E vem a Giovana com 12 anos, Imagina. então tá bem na fase Sim, de transição. E o Lucas, né, com 10 anos, Certo. o mais novo, mas não o mais calmo. Sim. Né? A gente sabe que os mais novos geralmente são os mais... E já estão bem mais antenados do que a gente, né? Parece que já nascem Exatamente. prontas as crianças. Você me faz lembrar, Cleberson, e eu te trato assim porque você é meu amigo. Com certeza. No começo da minha caminhada, eu lembro que era a única que saía fazer a missão fora, pregar a palavra, era a mãe, né? Aham. E sempre a figura materna, ela precisa ficar em casa. Sim. E, de repente, em casa, as coisas mudaram, né? Lógico, depois meu marido foi chamado para ser ministro e tal. Aí eu dizia assim, rezem pela mãe, que a mãe está saindo em missão. E exatamente acontecia o que você acabou de falar. Uhum. A missão está roubando a mãe. A igreja rouba a nossa mãe. Aham. Né? A mãe que faz o bolo, a mãe que... né? E isso me fez lembrar, falei, opa, eu preciso de sabedoria, aqui preciso do Espírito Santo, porque não posso colocar a minha igreja contra a minha família, porque a Sim. gente é a primeira igreja doméstica. Exatamente. E isso é um perigo com a gente, né? Bastante. Eu acompanho, às vezes, alguns programas, inclusive do Padre Reginaldo, e ouço alguns clamores de algumas famílias, de algumas lideranças, exatamente nesse sentido. Então, o cuidado que a gente tem que ter em não ficar apenas preso na igreja, ou até mesmo se refugiar na igreja, que é um outro cuidado que a gente precisa ter. Sim. Enquanto diácono, enquanto ministro, enquanto pastoral, a gente Certo. também tem que tomar esse cuidado, porque, como você dizia, é a minha primeira igreja, É a tua igreja primeira igreja. doméstica, né? Sim. Cuidar bem dela. Como que funciona? A sua esposa assinou um documento? Ser diácono já faz parte da parte de uma ordenação? Sim. Então, a minha esposa, quando eu recebi o convite, ela primeiro deu o seu sim. Foi um sim de boca para que eu pudesse participar da escola. Depois de formado, na ordenação, para a ordenação, ela precisou escrever uma carta de próprio punho, com assinatura, permitindo que eu pudesse ser ordenado. Então, a ordenação, ela não existiria se não houvesse o primeiro sim de dela. Maria, no caso da Regiane. Ah, entendi. Vem por aí, então. Né? Olha que Ela, interessante. se ela não dá o seu sim, porque é família que está a palavra não é em jogo, mas é a família que vai junto, né? E se Não de deixa de repente... ser, né? Não deixa de ser. Então, se de repente ela fala não, consciente disso, o ordenado não pode exercer a sua função, né? Porque você acabou de dizer assim, ela podia pensar que você está indo pelo mesmo... Não foi um padre, mas foi um diácono. Sim. Será que foi ele um padre que não deu para ser padre e aí ficou pela metade? Exato. Fica esses pensamentos assim, às vezes? Com certeza. Às vezes acha que a gente se frustrou na vocação, né? E... Eu não quis falar isso, mas enfim, né? Sim, mas pode passar isso na cabeça, né? E eu fui sempre muito bem orientado pelos meus diretores espirituais, porque para ser ordenado, a gente precisa também ter um acompanhamento espiritual com um diretor que possa nos ajudar a compreender o ministério, e todos eles sempre ajudaram ela também a entender-se como uma diaconisa. Né? Que interessante. No princípio da igreja, pouco depois ali de Timóteo, eu não me recordo bem a passagem, mas vai falar de diaconisa, né? Ou seja, na igreja primitiva existiam as diaconisas, e hoje o resgate, ela não é ordenada, né? Mas ela exerce a sua função diaconal, porque diaconia é serviço, é estar a serviço da igreja em nome de Cristo. Né? Aqui na palavra fala, lógico, um contexto bíblico da época é diferente. Sim. Lógico que aqui Paulo, nessa sua carta ao seu amigo, né, Timóteo, vai deixando bem claro, vai agrupando as coisas aqui, né? Existia existia exageros,
como hoje também, né? Mas Sim. existia muito mais exageros antigamente. E ele fala justamente da sobriedade, do equilíbrio. Interessante Sim. aqui, né? Tem que ser uma pessoa assim, porque com certeza não era assim. Exato. Aqui fala também dos bispos, depois vai falar um pouco da mulher cristã, né? Cuidado com as coisas, com as roupas muito caras, diz aqui, né? As mulheres devem aprender a viver também o silêncio, né? A humildade, e aí a gente já remete um pouco a Maria, a dedicação à sua família, aos seus filhos, né? Lógico, contexto diferente, podemos dizer assim, mas são valores que a gente não se pode perder, né? Exatamente. Então, São Paulo, ele é muito, ele é muito cirúrgico nas suas falas. É uma visão na época e além da época, né? Então, todas as falas de São Paulo são propícias para nós, casam muito bem. Dentro do nosso ministério também, dentro da nossa igreja, cuidar muito, né? Às vezes a gente vai a ferro e fogo e é isso que São Paulo vai chamar a atenção. Sim. Cuidado, por isso manter equilíbrio, por isso ter essa sobriedade. Tinha exageros? Tinha, com certeza, e muito mais. Tem ainda, será? Não fale. Melhor não falar, né? Não fale o que você está pensando, né, que sua boca não diga, né? Exato. É lógico que tem, a gente sabe disso, né? A começar por nós, como a gente tem que se cuidar em tudo, Sim. né? É fácil olhar o outro, né? Mas, enfim, a gente tem que se olhar a si mesmo. Mas é isso que diz a palavra. A palavra fala, cuidado com a família, com que é a sua primeira igreja, né? Que é o seu primeiro santuário. Exato. Que é o primeiro servir. É na hora que, de fato, você coloca aquele avental debatizado mesmo, né, Diácono? Sim. Não do churrasqueiro, viu? Não do churrasqueiro. Então tá. É bom churrasqueiro ou não? Eu não sei. Eu sou um bom comedor de churrasco. Aí fica com a Regiane, então. Fica com os parentes, aí eu aceito convites, né? Então, lógico, se quiserem... Mas aí vai mais perguntas, pra gente conhecer um pouco mais a vida do diácono. E eu nunca, de fato... Eu sempre fui muito curiosa nisso. E tenho certeza que quem está nos ouvindo também quer saber um pouquinho mais, né? Então lá, servem, enfim. Não, mas tem uma vida por trás, tem uma família, tem filhos. Diácono trabalha? Olha, e como trabalha, hein? Eu até brinco dizendo que trabalha mais que padre. Mas por quê? Porque nós somos profissionais, né? Nós temos entre os diáconos aqui, diáconos que são professores, que são advogados, que são psicólogos, que estão como guarda municipal, né? Nós temos um também. Dom Peruso, ele anseia por ter um policial militar, mas ainda, né, estamos namorando um diácono. Olha só, por que não? Exato. Então temos em várias áreas. Eu particularmente trabalho em escola, né? Trabalho que bom. como agente de pastoral, né? E estou desde o infantil até o ensino médio e também dou aula. Trabalho com um colégio arquidiocesano, isso eu posso falar, né? Sim. Para não fazer propaganda, mas é o nosso colégio arquidiocesano de Curitiba. Sim, não, tranquilo. Então ali estamos como professor de ensino religioso, pastoral, e é bom saber disso, né? Que as pessoas vida. Que estão nos escutando até saibam que a gente tem um colégio arquidiocesano. Sim. Do qual se estuda o que dentro desse colégio? Se estuda todas as matérias, nele estão os seminaristas e também alunos externos. Né? Então, temos ali um grupo bem eclético, também religiosamente falando. Onde fica esse colégio? O colégio fica ali na Orleans, né? É bem junto ao seminário, São José. São José, conheço. Isso. Ali, então, nós temos... quando cheguei, achei que ia encontrar só católicos. Sim. Tenho pessoas que não acreditam em Deus, temos pessoas de outras denominações religiosas. A gente vai se deparando com isso mesmo, né, dentro deste colégio. E a minha função é trabalhar com eles, não fazer proselitismo, ou seja, não convencê-los a ser católicos, mas é entender que a sua religião junto com a minha religião me faz uma pessoa melhor. Que interessante, que bom isso, que bom saber. O senhor trabalha dentro desse colégio? Trabalho dentro desse colégio. E aí tem também o seu trabalho na Cúria. E também trabalho na juntamente Cúria. Com o arcebispo. Exatamente, nas formações. E como que nasce? Porque eu lembro que eu lhe conheci mais na catedral. Eu lembro mais assim, do rosto do Diácono Kleberson, era dentro da Catedral Metropolitana. E dentro das grandes celebrações de Corpus Christi, enfim, onde sempre o arcebispo estava, lá estava também o cerimonial ajudando.
E eu lembro que o lugar onde eu sempre encontrava o senhor era na sacristia. Lá estava o diácono Cleberson. Sim. Quando eu coordenava a Renovação Carismática Católica, a gente fazia sempre aquela parceria de amigos, né? Nos empresta isso, a gente emprestava um material que era para Corpo Christi, ostensória. Então, eu conheci o diácono trabalhando naquele lugar que, de fato, onde que tudo nasce. Sim. Foi aí que nasceu Por Dentro da Sacristia? Então, o projeto do canal Por Dentro da Sacristia, ele surge no tempo da pandemia, porque este diácono que vos fala dava muita formação, né, de liturgia nas paróquias e tudo mais. E quando veio a pandemia, o desespero de todas as comunidades, e agora? Porque a gente não podia fazer encontros presenciais. E aí eu fiquei de março até final de junho, namorando o que eu poderia estar fazendo para levar essa formação para eles. Que interessante. E brotou o canal. Eu falei, vou gravar o vídeo, posto no YouTube, mando o link para as paróquias, né, dessas formações. E as coisas começaram a surgir. Aí cresceu bastante. Nossa, do primeiro vídeo já surgiu olha, faça um vídeo sobre, né? E a gente foi trabalhando em cima disso. Dicas e orientações. Exatamente. Da Sacristia, é o seu canal ou ele tem algum link com a Arquidiocese? O Por Dentro da Sacristia é meu canal, que daí depois, numa parceria com a Arquidiocese, a gente cedeu, vamos assim dizer. Prestou serviço, né? Exato. Tudo bem que sou eu que gravo, edito, mas a gente faz um link bonito com a Arquidiocese, porque é necessário as formações litúrgicas, né? Que legal. E sabe o que é mais legal? No canal, quando eu comecei o canal, eu falei para a Regiane, se tiver 30 inscritos, não tem problema. Né? Hoje estamos com mais de 11 mil inscritos. Nossa, que bênção, diácono. Nem fale, gente mandando mensagem França, Estados Unidos. Eu falei, olha que maravilha. Eu acho que o intuito é esse, né? A minha filha, ela é acólita, né? Da paróquia Santo Antônio. E hoje ela é cerimonial também já do nosso pároco. Ela está com 22 anos. Começou com 6 para 7 aninhos. Ela nem aparecia por cima, por baixo, a cabecinha só por baixo do presbitério, né? E hoje lá essa moçona que não se cansa de servir a igreja, né? E ela diz assim, é um canal do diácono muito prático, mãe. A gente quer saber das coisas, para discutir com os colegas, né? O diácono falou isso. E hoje você tem também um chamado... junto aos acólitos, isso? E coroinhas. Também. Então, desse trabalho como mestre de cerimônias, surgiu o trabalho para estar junto com os coroinhas e acólitos, coordenando eles a nível de arquidiocese. Que legal. Eles foram coordenados por um bom período pela Genice. Eu lembro da Genice. E fez um trabalho belíssimo, Sim, por muitos anos. Exatamente. Só que por conta de saúde, ela precisou deixar. E aí a gente assumiu esse trabalho com eles. E o objetivo do canal, olhando para os coroinhas e acólitos, é exatamente esse, ser mais prático. Tentar traduzir a teologia, não levar muito conteúdo técnico, mas sim prático, né? Para que eles possam saber o que fazer. É difícil a gente já ter a vida, né? Nem fale. E é bom que você traduz bem isso. Eu vejo pela Gi, né, que é a minha filha, e ela tem essa... quase que aquele pode e não pode, sabe? E é bom porque paróquias que deixam tal coisa, paróquias que não deixam tal coisa. Agora mudou a cor, não, mas continua a mesma cor. Enfim, é importante. Não que eles deixaram de fazer as formações, até porque as coordenadoras setoriais, né? Ou paroquiais, não sei como, acho que por setor funciona, por né? setor e paróquia. E paróquias. Elas não deixam de lado a formação, que é formação permanente. Que é um importante, um dos pedidos nossos, né? Que não se deixe de formar, porque eu acredito muito numa frase de São Marcelino Champagnat. Quanto mais se conhece, mais se ama. Mais se ama. Então, se a gente ensina as crianças o quanto é bonito fazer e vai mostrando eles a tudo isso, eles vão se encantando. Né? E vai se apaixonando pelo próprio Cristo. O professor Santo Agostinho, né? Não tem como amar aquilo que não se conhece. Exatamente. Né? Eu acho que a gente só ama a igreja e ama aquilo que está fazendo porque a gente também lê, que a gente se forma. E esse diácono Cleberson. Ele é jovem. O diácono está com quantos anos? Hoje, não é tão jovem. O diácono está com 40 anos. Nossa, mas muito jovem. É que eu durmo no formol para me manter assim, mas... E ele tem vamos dizer assim, um lado dele... Não é comediante, né? Mas tem uma alegria interior que eu acredito que é fruto mesmo dessa intimidade com o Senhor. Ele é uma pessoa que sempre está sorrindo. Inclusive, até um pouquinho antes dele... Na sacristia, antes dele entrar na Santa Missa, ele está aí com as piadas dele, enfim. Uma pessoa muito alegre, né? Continua assim, diácono. Obrigado.
para você conhecer um pouquinho, né, do que de fato é a diaconia, né, que é o servir. O próprio Jesus se coloca como diácono? O próprio Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 13, vai colocar-se como diácono, ou seja, ele vai despir-se, né, do seu manto, vai colocar sobre si uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. E o que é mais bonito é que Jesus coloca a toalha, lava os pés e retorna para a mesa. Ele não fala que Jesus tirou a toalha. Ou seja, Jesus está continuando a serviço. Depois a gente vai tendo a continuidade do Evangelho e dentro da Semana Santa a gente percebe isso, porque Jesus sai da Quinta-feira Santa, entra na Sexta-feira, morre por amor a nós, a serviço nosso, e ressuscita em serviço à humanidade. Então, é uma diaconia permanente dentro do mistério pascal. Que interessante, né? Muito bonito. Da onde vem isso? Tem que ter sua fonte, não tem como. Sim. E a fonte é o próprio Jesus, né? Exatamente. Ele nos diz, se não fizer isso, não terás parte comigo, né? Exato. Fala para Pedro e fala para todos nós. Por isso que essa diaconia, ela ultrapassa apenas eu sou diácono, né? Aí você fala em diaconisa, mas nós estamos inseridos nesse serviço. A partir do momento que a gente já foi inserido no mistério, né? Pelo batismo, né? Exatamente. E sabe que é interessante nesse sentido de falar de diaconia, nesse cuidado de servir, nós estamos, e o Papa Francisco vai nos falar numa das últimas catequeses, que nós estamos a serviço. Não estamos para aparecer, né? Muitas vezes as pessoas acham assim, nossa, esse diácono quer se aparecer. E tem muitos, não estou falando de diácono, estou falando muitos cristãos que muitas vezes também querem se propagar, né? Fazer propaganda de si, por meio do ministério e tudo mais, mas que não se colocam a serviço. Bonito é quando a gente vê diáconos, e tem muitos, que muitas vezes não aparecem, né? Estão lá inseridos na pastoral presidiária, estão inseridos na pastoral da saúde, estão inseridos nessas que mais precisam e às vezes a gente não vê. E esses têm um trabalho tão bonito, ou mais bonito muitas vezes do que o meu, que é ali junto ao bispo. Não estou desmerecendo o nosso serviço, claro. mas entender que estar a serviço de Cristo não é aparecer sempre. Sim, né? Porque foge de ritos apenas, né? Sim, exato. Foge de ritos, e é isso. Aquele que está oculto, é importante que Deus veja, né? O Pai veja, e isso é importante, essa sintonia, essa intimidade em tudo que você faz, em tudo que você é, de fato. Sim. E a gente não tem como te agradecer. Realmente, esse aqui tem sido um podcast diferente, né? Com um tempo um pouco maior, e eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão amar e já estão amando, né? Obrigado. Agradeço muito o teu sim, viu? Eu que agradeço o convite, e esse convite veio num período bem legal, e já era para ter sido gravado, vou revelar isso aqui. Não precisava ter contado isso. Mas houve um acontecimento, a gente não conseguiu estar presente, mas hoje deu certo. Pela providência divina que aqui estamos, e foi uma alegria muito grande, um bate-papo muito gostoso. E vamos falar mais, por dentro da sacristia ainda é pouco. Eu acho que você tem muita coisa legal para passar para a gente, muita formação legal. O diácono pode falar não somente dele, agora a gente conheceu a vida do diácono Kleberson, né? A sua família, seus filhos, sua esposa, o que ele faz, mas ele é formador. Né? Ele é formador, ele entende muito da palavra, ele é pregador da palavra. Também. E a gente pode escolher um dia um tema, diácono, tá bom? Vai ser uma alegria muito grande. Vamos escolher um tema, vamos falar, por exemplo, de família, né? Vamos falar, por exemplo, de pastorais, né? Que eu sei que é o seu campo legal. Mas que bom, eu agradeço muito você. Obrigado. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe também a todos aqueles que estão nos acompanhando. Então pedimos ao Senhor Deus que possa derramar as suas bênçãos por meio de sua mãe, Maria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Luz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, meu querido irmão, minha querida irmã, você que esteve com a gente. Esse é o podcast A Ele a Glória. Meu nome é Dulce Maria e você pode acessar os nossos podcasts no Spotify da Rádio Evangelizar. E até breve. Fique com Deus.
Você ouviu A Ele a Glória, podcast produzido e apresentado por Dulce Maria. Conteúdo exclusivo Central Evangelizar de Podcasts.